Bom dia, pessoal, para quem está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Vamos lá, hoje a gente vai começar ali de CDB. Só vou fazer uma recapitulação rapidinho aqui de onde a gente foi semana passada. E aí a gente já volta, semana passada não, de ontem, né? E aí a gente já começa em CDB. Tem uns negócios interessantes para falar de CDB para vocês. E é legal, deixa eu pegar aqui texto. Bom, semana passada a gente viu, né? Aí de novo as ideias. Ontem, título público, que a gente, título público, ele pode existir o quê? Título público federal, municipal e estadual. Mas para o nosso contexto aqui, a gente só estuda o título público federal mesmo, entendeu? Que é a forma que o governo tem de captar recursos, né? Por quê? Porque só os impostos ele fica limitado. E ele gasta mais do que ele ganha, gasta mais do que ele arrecada, né, geralmente. Então, sempre vai ficar com esse gap aí. Então, o título público federal é uma forma que o governo tem de captar recursos, né? Aí ele é considerado a forma mais segura de você investir, ou seja, ele tem um risco, só que o risco é muito baixo, tá? Mas ainda assim tem um risco, então é importante frisar isso, porque não tem nenhum tipo de investimento que é zero risco. Ele tem risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, tem ali envolvido nele. Apesar dele ter a garantia de recompra por parte do Tesouro Nacional, que é quem emite o título público federal, ainda assim você está sujeito à marcação ao mercado. Quer saber quanto que os outros investidores estariam dispostos a pagar por aquilo, né? Porque aí o Tesouro Nacional ele recompra, mas ele revende isso. Então, se você tem um título de médio e longo prazo, você consegue vender, mas você acaba sofrendo aí uma influência do mercado, da marcação ao mercado nesse momento, tá? O governo capta recursos, é importante frisar também que ele não tem nenhum tipo de garantia, né? Não tem garantia. Quando a gente fala de garantia, eu estou querendo dizer aqui de garantia do FGC, ou garantia real, igual debêntures, algumas têm, mas aqui não tem nenhum tipo de garantia. Qual que é o parâmetro mesmo que a gente usa para ver se é bom comprar um título público federal ou não? A gente usa o rating, o rating. O país, quando ele quer emitir título público federal, o que ele faz? Ele vai lá, contrata uma agência de rating, né? Essa agência pode ser igual a gente já citou aqui, a Fitch, a Moody's, a S&P, Standard Poor's, por aí vai, né? A gente tem uma aí chamada Morningstar também, que é brasileira. Morningstar, eu lembro daquela série lá do Netflix, Lucifer Morningstar, a Estrela da Manhã aí. Enfim, essa agência ela vai analisar os números daquele país, daquela nação e vai atribuir uma nota de crédito. Isso aí ele serve como parâmetro para o investidor estrangeiro decidir se ele vai colocar o dinheiro dele no país ou não, entendeu? Então, cada país faz isso e aí ele avalia. Então, por exemplo, você pega aí os países que estão em desenvolvimento, países que têm aí situações parecidas com o do Brasil e a nota do Brasil está pior que a desse outro país, provavelmente esse investidor vai preferir ir nesse outro país que tem uma nota melhor. Essa nota de crédito é muito importante. Essa parte aqui é aquela hora que eu falei para vocês do exemplo da Argentina, da Grécia, do Chipre, por aí vai, de outras nações que já deram calote, né? A Argentina está dando calote nos seus títulos públicos e é interessante você ver os exemplos delas. E quando a gente fala de título público, a gente tem duas formas. A gente tem os títulos pré, né? Tem os títulos pós e tem os títulos o quê? Híbridos, né? O tio Kleber falou, cara, ficou bem, tirou um peso aí, ficou bem esclarecido para mim. E eu falei, cara, não tem mistério. Você saber se é pré, pós ou se é híbrido e saber se ele tem cupom, né, com cupom, ou se ele é sem cupom. O que seria esse cupom? Pagamento periódico de juros, né? Ou seja, a cada 6 meses vai estar pagando ali um pedaço da rentabilidade para você. Ontem eu esqueci de falar, mas quando a gente fala de cupom em título público federal, é sempre J, tá? Sempre os meses com J, janeiro e junho. Janeiro e junho que pagam seriam os cupons. E ali, os títulos sem cupons, né? A gente fala que a duration, que é igual o prazo médio do título. A duration, a duração.
A gente vai ver a duration modificada ali no módulo de gestão de carteira de risco, mas a princípio é isso daqui. Então, essa é uma recapitulação. Aí a gente falou também, só para não perder o fio da meada aqui, letra não tem cupom, não? Não tem cupom. E aí, nas letras, você vai usar como referência para se basear se ela é pré ou pós, a posição do T, posição da letra T. Porque se o LTN, pré-fixado, LFT, pós-fixado, ou seja, o T está antes ou o T está depois. E aí tem as notas. As notas, elas têm a NTNF, NTNB e NTNB principal. E aí é isso, basicamente, para vocês, tá bom? Esse aqui é um reviewzinho da aula de ontem. Vamos agora começar a nossa aula de CDB, falar sobre títulos privados bancários, né? O CDB, ele é o primeiro, ele é o mais popular, né, dos títulos aí de captação. É o arroz com feijão do banco, né? O que eu vou trazer de diferente para vocês? É interessante que vocês pesquisem e conheçam bancos menores, tá? Vocês que trabalham em bancos grandes aí, Itaú, Santander, ou vocês que trabalham nas cooperativas, conheçam os bancos menores. Que bancos menores podem ser? Banco Pini, Banco Máxima, que é aquele que eu já dei o exemplo alguma vez. Enfim, tem vários outros bancos. E aí, o que acontece? Ele tem que ter um atrativo para ele trazer o cliente para dentro dele, que o banco grande não dá. Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais e vai no Bradesco, cara, não vai fazer nenhuma questão de fazer muita coisa para você. Se você tem 100 mil reais e vai no Santander, eu não sei o que consegue de negociação, mas você, perante o banco, você não tem tanto assim poder de barganha, poder de negociação. Agora, quando você está numa instituição menor, você consegue condições melhores. Igual eu falei lá, o Banco Máximo estava com uma negociação lá de 12% ao ano. Só que era um prazo mais longo, um prazo lá de 8 anos que você tinha que deixar o seu dinheiro parado. E aí conheçam essas instituições menores, que vocês podem se deparar com ela no meio do caminho. Por quê? Às vezes não é que a pessoa vai ter conta ali naquela instituição, naquele banco, mas ela vai ser atendida por um assessor e esse assessor vai oferecer esses produtos para ela. E são oferecidos de um modo assim que fique tudo dentro do limite de 250 mil do FGC. Então, o prazo é maior, então coloca ela ali num prazo menorzinho que, fazendo o cálculo, vai chegar até o limite de 250 mil. Para se caso acontecer alguma coisa, está coberto. E o FGC ele cobre tanto o capital quanto a rentabilidade acumulada no período, até o momento que foi decretada a liquidação extrajudicial. Naquele momento ali, cessa ali o cálculo, né, a contagem, mas até ali é pago. Então, de certa forma, é tranquilo para as pessoas. E aí também, por exemplo, quem também está vindo forte para captar agora através do CDB, Banco Original, ele ainda não conseguiu engrenar na velocidade que ele precisa, na velocidade que ele quer. É um banco que ele tem pessoas muito capacitadas ali por trás dele. Era o Banco Matone antes, aí inclusive o Henrique Meirelles faz parte da gestão, não sei se faz ainda, mas fazia pelo menos parte da gestão. Ele ainda não conseguiu engrenar, mas eles estão fazendo um movimento para captar bastante recursos aí através de CDB também, nas contas dele. E fiquem atentos aí nesses bancos que tem essa característica mais digital, por exemplo, o Nubank, esses outros aí, que eles vão começar a trabalhar com o CDB com emissões menores, né, com valor de inicial de aplicação menores e com condições boas para ir pulverizado, né, porque ele não fica concentrado em um cliente só. Porque às vezes você fica concentrado em um só cliente, aquele cliente vem, resgata, dá um baque na carteira, né. E aí, se você tem muito pulverizado, espalhado aí com a sua carteira, isso aí, o baque é menor quando alguém sai. Né? Demora mais para crescer, só que o baque também é menor. Então tá, o CDB, ele pode ser pré, ele pode ser pós, e aí ele tem ali prazo mínimo e tudo mais, mas você pode resgatar ele antes, tá? O que vai acontecer se você resgatar o CDB antes? Se você resgatar antes de 29 dias, né, até 29 dias você vai incidir em IOF e depois o imposto de renda, mas de 30º dia em diante você consegue ficar isento de IOF, tá? E ele tem garantia do FGC, tudo mais, respeitado ali os limites, 250 mil CPF, CNPJ e 1 milhão, limite global a cada 4 anos, tá? Quais são os riscos inerentes do CDB? Risco de crédito, risco da instituição
vir a quebrar, mas aí está coberto, né? Até o limite de 250 mil está coberto no FGC. Risco de liquidez, que é a capacidade de você transformar ele em dinheiro ou não, e você converter em recurso. Por exemplo, lá no Banco Máximo, aquele CDB não pode ser resgatado antes de 8 anos. Então, tanto que quando a gente ofereceu aquele CDB do Banco Máximo, a gente falava assim, ó, tem que ser um dinheiro que você não vá precisar e não vá fazer na sua carteira por agora. É o dinheiro que você tem aí, que está mal alocado na sua carteira, você vai colocar ele aqui e deixar, que você não vai conseguir ter acesso a ele. E risco de mercado, né? Que quando você pode fazer essa venda, é saber o impacto que o mercado tem na procura e na procura por esses papéis. Né? Por exemplo, quando teve a situação do André Esteves lá do BTG, deu uma baqueada na questão do valor de mercado e na procura dos CDBs do BTG. Embora o BTG seja uma instituição gigantesca, tem uma história massa, aquilo ali manchou, foi um risco de imagem, mas que afetou diretamente o risco de mercado dele, entendeu? Só um exemplo. Tem vários outros aí, podem trazer. Mas esses aqui são o básico. O CDB, ele é o arroz com feijão das instituições. E aí, apesar de não cair na prova, mas correspondentemente ao CDB, existem o RDC, né, nas cooperativas, que são registros de depósito cooperativo, que tem a mesma sistemática, tem pré, tem pós, tem ali essa questão dos riscos envolvidos, tem a cobertura, só que em vez de ser FGC, é o FGCOP, mas a dinâmica é exatamente a mesma ali um do outro, né, só muda a questão do nome. A gente vai ver também que RDB um pouquinho mais para frente, que aí já tem algumas diferenças interessantes, tá? Qual que é Oi. Foi bom você falar em RDC, porque eu nunca tinha visto. Então, assim, a diferença do CDB para o RDC é que o CDB já é comum, né? E o RDC, ele é da cooperativa, é exclusivo da cooperativa, não? O RDC é da... Ana, como é que funciona? O RDC ele é emitido pela cooperativa ou ele é emitido pelo Banco Sicredi, por exemplo? Só me bateu a dúvida agora aqui. Não, não é só do Sicredi, porque lá no Credcis tem o RDC. Não, é que eu usei o exemplo dela aqui, mas cada um vai ter o seu. A minha dúvida é só se é na cooperativa mesmo singular que emite ou se é o banco cooperativo que emite. Banco Sicredi. O banco, né? É a cooperativa, então. Então, são as cooperativas. RDC. Tá. No caso aí da Credcis, ela deve ter tipo uma instituição maior, não sei se é Banco Credcis, alguma coisa assim, que faça a emissão desses títulos para ela. E a cooperativa singular, aí na ponta, a cooperativa vende, né? Mas a dinâmica é exatamente como se fosse um banco. E é a mesma do CDB, né? É a mesma do CDB, a mesma dinâmica do CDB. É usado, paga pouquinho, mas o bacana disso aqui é que normalmente, por exemplo, quem está em cooperativa é um pouco conservador moderado, então ele não vai querer se expor a risco, porque ele sabe que para ele ter uma muito maior, ele vai ter que ter a sua exposição a risco. Então, geralmente, boa parte das vezes as pessoas preferem manter ali a sua exposição baixa e média ali no risco e ter um ganho baixo e médio também, entendeu? Mas estando coberto aí por esses instrumentos. Ok. E aqui, por exemplo, ó, a tributação. A diferença da tributação do CDB é que ele tem o IOF, então até o 29º dia, se você resgatar um CDB, você vai ser cobrado. Eu falei para vocês, né? E do 30º dia em diante está isento. E a lógica é sempre assim, cobra primeiro o IOF para depois cobrar o imposto de renda, tá? E aí o imposto de renda naquela tabelinha regressiva lá que a gente já viu, de 0 a 180, tudo mais, conforme essa tabelinha aqui. Aqui matou para vocês. Aqui, ó. Só falar pro Jandro aqui que tá ao vivo. Bom dia, meu jovem. Aula ao vivo, tá? Entra aí. Então, aí a gente vai ver aqui a letra financeira. Qual que é a diferença da letra financeira? Apesar de ter o nome letra financeira, ela é emitida também por instituição financeira bancária, tá? Não é porque a letra financeira é emitida só por uma financeira, não. O objetivo dela aqui é que ela captar recursos de médio e longo prazo, tá? O vencimento superior a 2 anos, o vencimento dela, e o valor mínimo de aplicação é maior. Então, assim, qual que é o objetivo? Ter uma captação mais robusta para a instituição e pagar uma rentabilidade melhor
para os seus investidores, para quem vai colocar o seu dinheiro ali. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, a LF ela não pode ser emitida com valor nominal unitário inferior a 50 mil, se não contiver cláusula de subordinação, ou 300 mil, se contiver essa cláusula mínima de subordinação. Deixa eu até anotar para mandar o que é essa cláusula aqui. Deu um branco aqui agora. 300 mil se tiver essa cláusula mínima, ou seja, você percebe que o valor é um pouco superior aí no momento da aplicação, tá? No caso da LF emitida com cláusula de subordinação, seus detentores terão seu direito de crédito concedido ao pagamento de outras dívidas da instituição emissora, em caso de falência ou inadimplência. Contudo, esse tipo de letra financeira oferece benefícios contábeis aos emissores. Então, assim, eles têm algumas vantagens. É como se fosse aquela cláusula lá de cross default. O seu vencimento está atrelado com o vencimento de outras obrigações da instituição. Então, mas aí você tem algumas vantagens tributárias. Porque, por exemplo, assim, ó, qual que é a vantagem tributária aqui que você já consegue identificar? Vencimento superior a 2 anos, você percebe que ela tem uma alíquota de imposto de renda de 15%, né? Porque ela já estaria lá aqui cadê o quadrinho? Ela já estaria aqui nessa última faixa, acima de 720 dias, né? E aí ela não possui fundo garantidor de crédito. Por quê? O objetivo é conseguir buscar oferir uma melhor remuneração para o investidor. Então, se ela tivesse que ter o custo de pagar o fundo garantidor disso daqui, seria mais caro para ela, teria que investir mais recursos, né? Então, ela não paga o fundo garantidor, mas com isso ela paga uma rentabilidade melhor, ou seja, a pessoa se expõe mais ao risco para ganhar um pouquinho mais, tá? Aí, a letra financeira, igual eu falei para vocês, como o prazo mínimo é 2 anos, então automaticamente ele já se encaixa lá na última faixa, que é 15%. Porém, na regra geral, ele está tributado conforme os demais investimentos, utilizando a tabela regressiva, né? A cobrança do imposto de renda incide somente no resgate e somente em relação ao rendimento lucro, tá? A relação do rendimento obtido. Responsável pelo seu recolhimento é a instituição financeira. Desses produtos que a gente vai ver daqui para frente até chegar em fundos de investimentos, sempre o responsável vai ser a própria instituição. A gente já viu a primeira forma, que é o quê? O próprio investidor, quando a gente fala de ações, né, que o investidor tem que fazer esse recolhimento via DARF, até o último dia útil do mês subsequente ao mês da alienação das ações, do ganho que ele teve, né? Claro, tem a regrinha lá do que pode ser isento, o que não pode, qual que é o percentual, a gente viu lá na aula passada. Nesse módulo agora, desses produtos, quem vai cobrar o imposto de renda é a instituição emissora, e no módulo que vem, quando a gente vê fundos de investimentos, aí a gente vai ver a terceira forma, que é o administrador fazendo esse recolhimento, tá? Mas nesse caso aqui, é a instituição emissora, sempre respeitando aquela regrinha. Primeiro o IOF, depois o imposto de renda, tá? Mas no caso da letra financeira, como o prazo mínimo é 2 anos, então ela automaticamente já se encaixa lá na última faixa, 15%. Aqui, a gente vai ver um tipo de investimento que foi criado depois de 2008. Foi criado depois de 2008 por quê? Tinha uma dificuldade grande das instituições menores se conseguirem captações robustas depois da crise do subprime de 2008 lá nos Estados Unidos. Por quê? O mercado ficou temeroso, o mercado ficou com medo ali daquela situação, do que poderia acontecer. Os grandões, claro, tipo assim, o que vinha na cabeça das pessoas? O grandão, a chance dele quebrar é menor, então eu vou colocar o meu dinheiro lá que eu estou mais seguro, entre aspas, né? Estou menos arriscado. E os menores sofriam com isso, entendeu? Apesar de que naquela situação teve banco grande que quebrou, por exemplo, Lehman Brothers dos Estados Unidos quebrou, outros foram incorporados, foram, né, fundidos ali naquele momento. Mas o que aconteceu ali na crise do subprime? O governo americano, através do Banco Central deles, o Fed, deixou alguns bancos quebrarem para servir de exemplo e para servir de lição para o mercado, e salvou boa parte dos outros, entendeu? Ajudou, perdoou a dívida, fez muita coisa ali para não deixar o mercado ruir. Mas ele deixou alguns, o mais notório dele foi os Lehman Brothers, quebrarem para mostrar, assim, não sei, para mostrar a imponência, mostrar a força dele, enfim. Não sei entender qual foi o objetivo a fundo, mas tem alguma coisa relacionada a isso. Vale a pena estudar a crise do subprime, porque muita coisa que a gente tem hoje mudou depois dali. E aí uma delas foi isso, foi o DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial, que é um depósito que o objetivo dele é o quê?
fazer com que os bancos menores e médios conseguissem captar recursos mais robustos, né? E com uma garantia mais robusta também. E qual que é o objetivo dele? O prazo mínimo é 6 meses e o prazo máximo é 36 meses, não pode ser superior a 36 meses. E ele faz o quê? Ele faz uma garantia maior do que a garantia já tradicional aqui desse mercado, que seria o FGC. Então, o DPGE possui garantia para o Fundo Garantidor de Crédito até 20 milhões por CPF em instituição financeira. Então, por exemplo, você pega ali a cooperativa de médicos, Unimed, ela quer aplicar o dinheiro dela em um banco, numa instituição. E aquele dinheiro é um dinheiro que ele não pode, assim, é um dinheiro dos cooperados, ele tem que ter um certo cuidado e uma certa garantia com aquele recurso. E aí essa instituição, por exemplo, essa cooperativa vai procurar um banco que ofereça um DPGE para ela. Porque caso venha falir, venha acontecer alguma coisa, está coberto ali até os 20 milhões, tá? Então o DPGE foi criado depois disso para ajudar os bancos menores a conseguirem captar recursos e oferecer mais segurança para o mercado. Pode ser pré, pode ser pós-fixado, porém o mais comum é a rentabilidade ser atrelada sobre o CDI. Se bem que a gente sabe que o CDI agora tá valendo quase nada, né? Então você fala, tipo, 120% do CDI, pô, é quase nada. Se você fala 2 anos atrás, isso aí tinha um peso muito maior, né? Você falar que você conseguisse 105% do CDI em 2016, por exemplo, você estava bom demais. Você estava conseguindo taxas assim, muito boas mesmo. Eu lembro lá da época de crédito do banco também. Uma característica importante é que o CDB não pode resgatar antecipado, tá? Nem parcial, nem o valor total. Não pode ter resgate antecipado, porque a instituição ela dá esse compromisso, ela dá essa garantia, ela paga essa remuneração melhor, né? Porque ela tem a certeza que aquele recurso vai ficar parado ali com ela e ela vai conseguir trabalhar com isso. Então, por isso que não pode ser resgatado. E o valor mínimo para emissão é de R$250 mil. Por que o valor mínimo é R$250 mil? Porque é a cobertura máxima do FGC, né? Então, não faria sentido eu ter um DPGE, depósito a prazo com garantia especial, com uma cobertura menor que o FGC. Porque, nesse caso, era só colocar no CDB comum mesmo e deixar lá, né? Não fazia nem sentido colocar no DPGE, tá bom? É por causa dessa característica mesmo. A cobrança do imposto de renda incide somente no resgate da aplicação, somente com relação do rendimento, né, do lucro. O responsável pelo recolhimento é a sua instituição, também respeitados ali antes da cobrança do IOF, né? E caso o investidor resgate aqui antes dos 29 dias, mas aqui ele está só de praxe para você, porque igual a gente colocou aqui, ele não pode ser resgatado antecipadamente, mas de qualquer forma a regrinha diz isso aqui para vocês. E depois vem o imposto de renda conforme a tabela regressiva, né? Que ele pode estar ou nessa de 181 até 360, até chegar aí nessa última de 15%, tá bom? Aqui ele faz um resumo desses 3 principais investimentos em instituições financeiras, né? Emitido por instituição financeira. A gente tem ali o CDB, né? Que é o carro-chefe, o arroz com feijão, o básico de todos. O prazo ele vai depender da instituição financeira, mas normalmente o CDB, a gente tem CDB de liquidez diária, e então, assim, a premissa é aquela, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que eu vou esperar, igual eu falei lá para vocês. Banco Máxima com CDB de 8 anos, pagando 12%. Pô, paga alto, mas também olha o prazo, que você tem que deixar o dinheiro parado, né? E aí, qual que é o risco que está exposto? Por exemplo, no caso da letra financeira, o prazo você só resgata acima de 2 anos, ou seja, você já tem que ficar um tempo maior, mas aí você consegue uma rentabilidade melhor com isso também. A DPGE, ela é a única que ela tem um prazo delimitado, tá? Tanto o mínimo quanto o máximo. Então, a DPGE, você vai perceber que ela vai ficar nessa faixa de 6 a 36 vezes no máximo. Todas as 3 podem ser pré ou pós-fixada, mas, igual eu falei na aula passada em relação a títulos públicos, acostumem-se em ver negociações de investimentos que são híbridas, tá? Pré mais pós. Então, pré para garantir já garantir um mínimo, e o pós, por exemplo, acompanhando Selic ou acompanhando IPCA, para você se blindar contra a inflação. Então, acostumem-se com esse formato. Valor mínimo vai depender da instituição financeira. Tem instituição que tem um valor mínimo maior. Por exemplo, qual que é a lógica que eu percebo? Quanto maior a instituição, mais ela tende a colocar o seu valor mínimo de emissão
para aplicação, tá? 10 mil reais, 20 mil, 50 mil. Quanto menor a instituição, a tendência é que esse valor mínimo de aplicação seja menor. Por quê? Se a gente está falando, por exemplo, de uma instituição que está indo para o digital, isso aí vai estar bem baixo porque ela quer pulverizar. Uma instituição, um banco menor, isso aí vai estar mais baixo para ser mais acessível para mais investidores, entendeu? Então, tem essa lógica também. No caso da letra financeira, ele tem um valor mínimo de 150 mil. Se não contiver a cláusula... Peraí. Aqui que está diferente, né? Aqui parece que estava 50 mil. Tá, confirmar essa informação aqui. Estava 50 mil, aqui no outro quadrinho está 150. 150 mil e 300 mil se tiver a cláusula de subordinação. E no DPGE o valor mínimo é 250 mil por causa da lógica do FGC, né? Que abaixo disso ele poderia ser um CDB comum mesmo. O único que não tem garantia do FGC aqui é a letra financeira e o DPGE, depósito a prazo com garantia especial. Então o próprio nome já diz, a garantia dele é diferente. Não é aquela garantia lá de até 250 mil. Ele é até 20 milhões por CPF, CNPJ, instituição financeira. E aí, o risco dos três são iguais, mercado, liquidez e de crédito. E a tabela de imposto de renda é a tabela regressiva. Embora alguns deles automaticamente já vão se encaixar na última faixa aqui, mas, por praxe, é a tabela regressiva. E o IOF sempre depois do imposto de renda, tá? Primeiro vem o IOF, depois vem o imposto de renda, tá bom? Esse aqui é a forma das instituições financeiras captarem seus recursos. E aí existem algumas outras formas. Tudo bem até aqui? Pode prosseguir? Eu tenho que confirmar só essa informação que o 150 mil está diferente da matéria. Mas, de praxe... Tudo bem. Esses dias, por exemplo, quem lançou letra financeira foi a Unicred, aqui de Mato Grosso. Assisti a live deles, eu vi. Aí eles falam assim, cara, a gente trouxe isso aí para diversificar um pouquinho mais. A Unicred, por exemplo, eles têm uma parceria com uma corretora chamada Genial, lá de Porto Alegre. Uma corretora que hoje administra 35 bi de reais, né? E tem uma força muito grande lá no sul do país. E eles estão fazendo esse trabalho conjunto. Então, o primeiro trabalho foi a emissão da letra financeira, para diversificar, porque os associados só tinham praticamente RDC, né, para investir, para colocar o seu dinheiro. Trouxeram a letra financeira para se blindar um pouco mais, para pegar recursos com prazo mínimo um pouco maior e para dar um pouco mais de rentabilidade. E também para aumentar a carteira de captação deles. E, por exemplo, mais instituições façam essa diversificação. Se eu não me engano, foi a primeira instituição cooperativa a emitir uma letra financeira. Eu não sei se o Sicredi já trabalha, se a Cressol, o Sicoob já trabalha. A galera que estiver assistindo depois aí, comenta lá no grupo pra gente. O Sicredi já trabalha também, já tem. Já, né? Já tem sim. O Sicredi, pelo que eu percebo, na hora que eu vou analisar essas instituições cooperativas, ele é o que oferece mais diversidade para o cliente, mais diversificação em produtos, né? Por exemplo, Sicoob, ele não tem tantos produtos na hora que você fala de investir, algumas outras ainda tem que evoluir um pouco mais. O Sicredi tem trazido isso aí. Tem até fundo de investimentos em ações, né, Ana? Até fundo de Sicredi tem bastante também. E aparece direto no ranking do Banco Central. Isso que é legal também. Tá. E aí, pessoal, a gente vai ver outra lógica aqui, é o seguinte. A gente viu como que as instituições captam seus recursos, tá? Como as instituições financeiras. Agora a gente vai ver como que as empresas podem fazer para captar os seus recursos. O primeiro deles que a gente vai ver é a debenture, é o chamado título da dívida corporativa, né? Títulos de créditos privados emitidos por empresas não financeiras, ou seja, banco não pode emitir, a fim de financiar sua atividade produtiva e capital de giro. Por que banco não pode emitir? Porque aí já seria sacanagem, né? Porque assim, já tem um monte de forma de o banco captar, ainda tivesse mais essa, aí seria até desigual na hora de fazer essa competição. Então, banco não emite debenture, mesmo, mas o banco ele atua como o quê? Um agente de subscrição, um agente underwriting, né? Então ele vai fazer esse processo, porque eu posso estar falando que banco não emite, mas aí você vai falar, mas eu vi lá no site do Itaú a debenture sendo vendida, eu vi lá no site do Santander, debenture está vendendo lá. Como assim o banco não emite? Ele faz o processo de subscrição para uma empresa emissora, mas não é uma debenture do banco, da própria instituição, tá? E a fim de financiar sua atividade produtiva e capital de giro. Tá?
Apesar de estar aqui capital de giro também, mas de um modo geral, as debêntures, elas são usadas para financiar, para operações de médio e longo prazo e recursos de capital fixo, né? O que quer dizer isso? São atividades que vão demandar recursos, mas que não vão gerar retorno naquele momento ali exatamente, entendeu? Então, por exemplo, assim, construir uma sede nova, construir um estádio, construir uma usina, fazer uma obra muito grande que não vai gerar o recurso imediatamente, mas que vai ser benéfico para a empresa. Então, a debênture tem muito disso, tá? Então, ó, debêntures também tem aquela lógica lá de pagamento de cupom. Então, como são títulos de médio e longo prazo, 5, 10 anos, 15 anos, são longos, eles costumam pagar cupons para os investidores para ter ali a vantagem, né, e um benefício por essa espera que ele está tendo. Não é padronizado, tá? Esse título. Então, assim, a debênture pode, apesar do foco dela ser médio e longo prazo, ela pode ter qualquer prazo de vencimento e ela pode ter amortização, enfim, pode ter remuneração negociada. Então, é livre pactuação ali entre quem está emitindo e quem vai comprar isso. Tá? E o que os debenturistas... o debenturista ele tem de vantagem de comprar uma debênture? Qual que é o benefício disso? Uma vez que ela não é padronizado, que ele não tem uma garantia real, né? Apesar de ter algum tipo de garantia real, mas, do modo geral, como um todo, não tem garantia nenhuma, por exemplo, igual o FGC. Tem que ter alguma vantagem. A primeira delas é o seguinte: quem vai emitir uma debênture tem que ter uma boa reputação no mercado. Não é qualquer empresa que vai chegar e vai sair emitindo a debênture e vai conseguir sair vendendo. Por quê? O mercado ele tem que acreditar na ideia daquela empresa. Então, assim, acontece também aqui na emissão da debênture aquilo que a gente falou lá dos países, que é a classificação do risco de crédito, né, para ver qual é a capacidade de pagamento daquela empresa, para ver se ela consegue honrar com esses combinados dela, entendeu? Porque se ela for uma empresa que não tem capacidade, não faz sentido, a nota vai ser baixa. Então, é feita essa classificação do risco de crédito, é atribuída essa nota, e a emissão da debênture, ela está limitada ao capital social daquela empresa, tá? Então, vamos supor, um bilhão de reais de capital social. Então, ela... Deixa eu ver aqui, se é uma SA. Uma SA, são empresas de capital aberto, tá? E o valor da debênture está limitado ao capital social da empresa. Por quê? A ideia é que, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, vende a empresa e paga tudo, entendeu? Vende a empresa, paga todas as obrigações e paga os debenturistas também. Então, tem esse teto, tá bom? Aqui. E aí, a gente viu lá também, foi no final da aula de domingo passado, a menina, a Sara, acho que perguntou um exemplo aqui sobre as garantias das debêntures. O que tem de garantia numa debênture? Vocês vão lembrar de vômito, refluxo. Por que refluxo? Porque é um acrônimo, né? Quando você consegue fazer um nome na vertical aqui e na horizontal você escrever as palavras. Qual que é a ideia? A primeira garantia que tem nas debêntures são garantias reais, a garantia real, que é quando tem ali um imóvel, máquinas, enfim, algum bem que é atrelado àquela debênture. E o detalhe, qual que é a principal característica? Ele não pode ser movido e não pode ser substituído desse contrato. Então, se a empresa emitiu uma debênture e colocou lá um prédio como garantia e é do tipo garantia real, ela não pode trocar esse prédio, esse bem da garantia durante o período, tá? Tem que esperar vencer a debênture ou quitar ela antecipadamente para depois ela desalienar. Então, a garantia real ela é a mais segura, ela é a mais forte, ela está lá no topo, tá? Ela é que passa realmente mais segurança. Aí a gente tem a garantia flutuante, que ela também tem uma garantia real, ela também tem um bem ali atrelado a ela. Só que qual que é a diferença dela para a primeira? É que ela pode ser substituída durante esse período, tá? Então, vamos supor, colocou um prédio como garantia e aí no final não, passou aí metade do período do total daquele investimento, eles querem vender aquele prédio. Pega ali outro imóvel da companhia e vende aquele prédio, substitui. E o que tem de risco aí? Às vezes o risco é desse novo bem que vai entrar como garantia não ter as mesmas características, o mesmo valor de mercado que aquele primeiro tinha, né?
Porque quando eu investi, eu acreditei que eu confiei naquela garantia, naquele bem. Talvez esse novo que vai entrar não transmita isso também, entendeu? Então, ele é flutuante porque ele pode ser trocado, ele pode ser movido. Aí, a gente vem a quirografária. O que é quirografária? Ela não oferece privilégio ou preferência, né, sobre o ativo do emissor. Então, assim, só que o detentor da debênture quirografária, ele concorre em pé de igualdade com todos os demais credores, tá? Então, por exemplo, assim, os credores, qual que é a lógica na hora que uma empresa fale? Paga primeiro impostos, paga depois verbas aí trabalhistas e depois vem os credores, né? Vão chamar todo mundo que ela deve ali para acertar. Então, nesse momento, entraria aí quem tem uma debênture quirografária, ou seja, junto com os demais credores da companhia. E aí, a subordinada, é a última da fila do pão. Ela está lá no final, ela está subordinada a todo mundo. Ela só tem a vantagem de estar na frente da quirografária, né? Ou seja, depois da quirografária. Ela só está na frente dos próprios acionistas da companhia. Por quê? Na hipótese de uma empresa quebrar, vir a falir, o acionista ele é dono, ele vai perder, ele é o último lá da fila. Na frente dele só está a subordinada. Então, a subordinada vai esperar pagar todo mundo, pagar todos os credores, aí vai chegar a debênture subordinada, tá? Então, essa é a lógica, refluxo. Lembra disso que você mata certinho ali os tipos de garantia das debêntures, tá? E aí, o que pode acontecer também? Como regra geral, o valor total das emissões da debênture de uma empresa não poderá ultrapassar seu capital social. Elas podem ter na escritura de emissão o direito que dá ao emissor de resgatar antecipadamente, parcial ou total os seus recursos. Claro que aí ela vai perder, né? Quando a pessoa resgata antecipadamente, ela vai perder aí parte da sua rentabilidade, enfim, coisa que está envolvida. Importante frisar também que ela não é coberta pelo FGC. Por quê? Porque não é um título emitido por um banco, não é um título emitido por uma instituição financeira. Então, por isso que não está coberto. É um título corporativo, é um título da dívida privada. Aí você imagina, só pegar um negócio aqui lá no rapidão. Aqui, ó. Você imagina aí, por exemplo, que Petrobras tem um monte de debenturistas, um monte de pessoas que compraram o debenture dela durante esse período. E aí, toda vez que dá um problema, que há uma informação, vai bater um debenturista lá na porta da Petrobras, ele não vai ser atendido. Então, alguém representa o interesse dessas pessoas, alguém é o porta-voz, é alguém a quem vai defender e falar sobre esses interesses perante a companhia. Quem é essa pessoa? Pode ser uma pessoa física também, tá? A Laura fez essa pergunta nos últimos dias. Pode ser uma PJ ou pode ser uma PF também, desde que ela atenda todos os critérios, todos os requisitos para isso, tá? Então, o agente fiduciário. Por que o agente fiduciário? Quando a gente fala agente fiduciário, fiduciário, ele vem da palavra fidúcia, né? Fidúcia quer dizer confiança. Então, é como se fosse uma pessoa de confiança que vai proteger os interesses dos debenturistas frente à companhia emissora, e ele também vai pedir, por exemplo, assim, a falência antecipada, o vencimento antecipado em caso de descumprimento de alguma cláusula, enfim. Ele vai ser como se fosse o advogado dos debenturistas perante a companhia. E ele vai trazer as informações da companhia para esses debenturistas, né? Quando precisar transmitir alguma coisa, ele que vai ser esse porta-voz. Fim de relação fiduciária, a confiança e lealdade estabelecida entre a instituição participante e os cotistas, por isso que fala agente fiduciário. E aí, de novo, a gente vai ver a figura aqui da assembleia, tá? Então, assim, a assembleia, vocês vão se deparar com esse termo aí em vários momentos, em vários contextos. A gente já viu aqui a assembleia dos acionistas, a gente está vendo aqui a assembleia dos debenturistas, a gente vai ver a assembleia também do fundo de investimento daqui para frente. Então, quando precisa decidir alguma alteração nas características das debêntures, alguma negociação que precisa ser mudada ou que quer alterar alguma coisa significativa que possa afetar ali os debenturistas, isso tudo tem que ser aprovado, isso tudo tem que ser transmitido. A lógica é a mesma. Se for alguma coisa que vai beneficiar os debenturistas,
não dependo de assembleia. Mas se é alguma coisa que vai onerar ele de certa forma, ou que vai afetar o valor de mercado dele, tem que passar por uma assembleia, tá? Diferente aqui, ó, o detalhe. Diferente da assembleia, por exemplo, de fundo de investimentos, que a gente vai ver. Assembleia de fundo de investimentos, se você convocou, não veio todo mundo, mas veio uma pessoa só, pode se instalar a assembleia, porque não tem quórum, não tem quantidade mínima para que ela seja validada. Na assembleia de debenturistas, isso daqui já se faz presente, ó. A assembleia se instalará em primeira convocação com presença de debenturistas e representem metade, tá? No mínimo, das debêntures em circulação, ou seja, ele estabelece uma quantidade mínima para que aquela reunião seja válida, né, e tenha efeitos, tá? Diferente lá da Assembleia de Fundos de Investimentos. Aqui tem essa característica. A cobrança do imposto de renda incide somente no resgate da aplicação, porque, igual eu falei para vocês, a ideia é que seja médio e longo prazo, então, com certeza, acima de 2 anos, mas pode acontecer de resgatar antes, pode acontecer de pedir esse resgate antes. Então, vai seguir conforme a tabela regressiva, né, padrão aqui, e sempre, de novo, frisando, depois do IOF. Cobre o IOF primeiro, caso tenha acontecido até 29 dias do início, né, até o 29º dia do início, e depois vai incidir o IR. O que significa debêntures incentivadas? Debêntures incentivadas são segmentos e setores da economia que são, de certa forma, estimuladas e incentivadas pelo governo a se desenvolverem. Por exemplo, aqui, ó, logística e transporte, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, radiodifusão, saneamento básico, irrigação, enfim. Tudo isso daqui são setores que, para o governo, é interessante que isso desenvolva, porque traz crescimento para o país, né? Traz expansão, traz modernização. Então, quando a emissão do título ela está relacionada com empresas desse segmento aqui, elas podem ser enquadradas como debêntures incentivadas, tá? Qual que é a diferença da debênture comum? É que o prazo médio, ponderado mínimo aqui, é de 4 anos, então, assim, tem que ter um tempo maior, né, esse recurso nas mãos da empresa, né? E ela tem a vantagem da isenção do imposto de renda para pessoa física. Atenção nesse detalhe, tá? Sempre que eu falar de isenção do imposto de renda, nas condições que a gente vai falar aqui, é PF. PJ não tem isenção de imposto de renda em praticamente nada aqui, tá? PJ sempre paga, não tem para onde fugir. Agora, PF tem isenção, debênture incentivada tem isenção PF, poupança tem isenção pessoa física, LCI e LCA, CRI, CRA, PF tem isenção. Enfim, a gente vai ver várias situações em que tem isenção de imposto de renda, mas sempre para pessoa física. Ações tem isenção para pessoa física, lembra lá? Até R$20 mil dentro do mesmo mês você não paga, exceto, né, fora day trade, é claro. Day trade ele tem ali a dinâmica própria, mas nos demais casos ali está isento de pessoa física até R$20 mil. Então, atenção nesse detalhe e a estrutura é a mesma. A diferença é que são empresas desse segmento e que aí levam, é claro, né, o nome de debênture incentivada, tem que constar esse nome ali. E tem essa característica. E aí, já que a debênture, o foco dela é médio e longo prazo, são operações um pouco mais longas, a nota promissória ela é curto prazo, né? Ou seja, no máximo 1 ano, uma nota promissória. Pode ser também conhecida como commercial paper, né? Ou seja, é emitida por sociedade anônima de capital aberto ou fechado. A diferença aqui da debênture... Cadê, ó? Obrigado. Pode pôr mais. Pode pôr mais. A diferença da debênture, só confirmar aqui, mas acho que a debênture volta aqui, rapidão. Capital aberto, a debênture é de capital aberto, tá? E a nota promissória ela pode ser SA de capital aberto ou fechado. Qual que é a diferença de uma para outra na prática? O prazo máximo dela. Cadê? Ó? Nota promissória. Igual eu falei, foco da nota promissória é financiamento de capital de giro, curto prazo, coisa rápida. Não é, você não vai ver a empresa emitindo uma nota promissória
para construir uma nova sede, para construir um estádio, para construir uma usina, para fazer uma obra grande. Por quê? Qual que é a lógica disso? Uma obra grande, uma obra onerosa dessa, normalmente não vai de imediato gerar seu recurso ali, seu retorno. Então, a nota promissória ela vai ajudar a pagar ali salários, pagar impostos, são dívidas ali de curtíssimo prazo e obrigações que a empresa tem que fazer. Então, também a mesma lógica, é emitido por SA não financeira, qualquer empresa SA aberta ou fechada que não seja financeira, não tem garantia real, diferente da debênture que tem ali a possibilidade de ter garantia real, ele não tem, tá? Por isso, e ele até frisa aqui, por isso é um instrumento para empresas com bom conceito de crédito. Então, assim, você não vai ver uma empresa que está ruim das pernas emitindo debênture, porque a chance de que ela não venda é muito alta. Então, por exemplo, aqui, você nem sei dizer o nome de uma empresa que está mal das pernas aqui em Mato Grosso. Vamos falar que Citilar, naquela época que ela estava capengando, se Citilar emitisse uma nota promissória, bem provável que vocês não comprariam. Por quê? Porque é uma empresa que não estava com um bom conceito de crédito naquela época, não estava com uma boa ali avaliação do mercado. Prazo mínimo é padrão, tá? Para as duas, seja SA aberta ou seja SA fechada, é 30 dias. E o prazo máximo é 180 para capital fechado e 360 para capital aberto. Quem aqui lembra do Rocha do Poder? Thiago Brava. Como que é a sequência da música lá? 180, 180. 360. Lembra do Thiago Brava, Cleber, na hora que você chegar lá na hora da prova, 180, 180. E aí, capital aberto e capital fechado, por quê? Capital aberto, ela tem um prazo maior, porque quando uma empresa é capital aberto, ela tem que publicar seus balanços, ela tem que publicar seus demonstrativos, né? A contabilidade dela é aberta para o mercado, então ela tem essa vantagem de ter um prazinho um pouco maior, tá? E aí, a SA fechada tem essa característica de ser menor. Pode ser pré, pode ser pós, né? E também pode daqui a pouco, eu ainda não vi, vou até checar se tem híbrido também, mas pode ser pré ou pode ser pós. E sempre no final dos títulos, quando a gente falar aqui, ele vai aparecer para vocês assim esse quadrinho comparativo. É interessante vocês darem uma olhada nele, dar ali uma estudada em cima dele, porque ele vai trazer para vocês as diferenças ali já bem rápido, né? Então, quem tem essa memória fotográfica, essa memória visual ali, consegue gravar as coisas, esses quadrinhos aqui são sensacionais. Então, por exemplo, a debênture, o objetivo dela, capital fixo, nota promissória, capital de giro, prazo, debênture, longo prazo, nota promissória, curto prazo. Quem pode emitir? Debênture SA aberta, nota promissória, aberta e fechada. Quem não pode emitir? Instituição financeira. Por qual lógica? Porque ela já tem muitas formas de captar recursos. Então, se tivesse mais essa, seria desleal. Ah, mas eu estou vendo lá no site do meu banco. Você está vendo porque o banco está atuando como um agente underwriter, né? Um agente de subscrição, que é necessário na hora que você vai fazer uma emissão de debênture. Você precisa de uma instituição underwriting fazendo isso para você, que pode ser uma corretora, distribuidora ou um banco de investimento, tá? E aí, por exemplo, Itaú, Santander, todos eles têm a sua carteira, né, de investimentos, é por isso que você vai ver no site deles isso. Prazo mínimo para resgate de uma debênture, 360 dias. De uma nota promissória, 30 dias. Prazo máximo para resgate, depende da instituição financeira, tá? Depende do emissor. Quem está emitindo ali uma debênture, tá emitindo para 5 anos, para 10, para 15 anos, prazo máximo para resgate da nota promissória, 180 a 360. E nenhum está coberto pela FGC. Por que não está coberto pela FGC? A FGC só cobre produtos de emissão de instituição financeira, conta corrente, CDB, enfim, produtos emitidos por instituição financeira, da PGE, LCA, LCI. No caso aqui, são títulos da dívida corporativa, ou seja, de títulos emitidos por empresas. Então, não vai ter cobertura por causa disso, tá? Então, primeiro a gente viu títulos emitidos por instituição financeira. Primeiro a gente viu títulos emitidos pelo governo, que quem emite é o Tesouro Nacional, né? De 2002 para cá é competência exclusiva do Tesouro. A gente viu títulos emitidos por instituição financeira e agora a gente vai ver títulos títulos corporativos, a gente viu, e a gente vai ver títulos do segmento agrícola, tá? Que aí a gente vai ver CPR, enfim, alguns deles aqui. Só beber uma água aqui, rapidão.
Ô, Ana, você se depara muito com o CPR aí na sua atividade diária aí? Você tem familiaridade com isso? Não, eu só tenho conceito mesmo. Eu não vi porque eu fico na assessoria, né? Uhum. E aí é mais com as técnicas comerciais, mas eu sei que tem sim. Eu tenho até Eles que falar com aquele comercializam rapaz, muito né? aqui. Acabei nem falando com ele. Oi? Tem até que falar com aquele rapaz do agro lá que eu peguei o contato contigo, eu acabei nem falando com ele para trocar uma ideia. Ah, sim. Eu te passei o daqui ou daí de Cuiabá? Acho que foi daí. Tá. O que significa a cédula do produtor rural, gente? É um título que ele tem lastreado uma garantia real, né? Que ele é representado por penhor rural ou mercantil. E aí é uma venda a termo, né? O produtor, ele pode ser um produtor pessoa física sozinho, pode ser uma associação, pode ser uma cooperativa de crédito. Ele emite um título para vender esses produtos, para vender essa produção dele. Ele recebe antecipadamente com obrigação de pagamento em produto, né? Ou seja, CPR física, se ele tiver que entregar lá esses grãos deles, ou de resgate financeiro, quando o CPR financeira, né? Que só faz ali a liquidação da diferença. CPR ela pode ser negociada no mercado primário, quando não deseja adiantar recursos para utilizar na produção de determinada mercadoria agropecuária. O secundário, né, quando ele deseja negociá-la por meio da venda de sua venda a outro agente interessado. O que você vai perceber aqui da CPR para as outras que a gente vai ver, tá? A principal diferença quando a gente vai ver os títulos agropecuários é quem é o emissor, tá? Tem a situação que vai ser o banco, tem situação que vai ser uma companhia securitizadora e tem situação que vai ser o produtor. No caso da CPR, ela está ali no produtor, que pode ser desde a PF, uma associação de produtores, uma cooperativa de crédito lá, enfim, quem está fazendo a emissão desse título, tá? No caso aqui, ele faz como se fosse uma antecipação desse valor para ele poder usar na produção dele, para ele poder pagar. Pode ser liquidado de duas formas, entrega física ou entrega só financeira, tá? Ele procura a instituição para dar uma espécie de aval, uma espécie de garantia para a CPR, porque sozinho talvez ele não conseguiria a confiança de compradores interessados. Mas quando ele tem ali uma espécie de garantia, uma espécie de aval em cima daquele título da cooperativa, do banco, para sua venda, banco ou seguradora, né, ele consegue ter mais confiança do mercado e mais pessoas podem mostrar seu interesse, tá? Acrescenta seu aval ou agrega um seguro, pode ser uma dessas duas formas, tá? Dentre os tipos de garantia real admitidos para a CPR, o penhor rural tem sido apontado como mais utilizado. Então, vocês vão ver o seguinte, depois dei uma lida nele aqui, mas o principal diferença, emissor, que eu quero que vocês foquem e direcionem. Quem está emitindo o título? Porque isso aí vai matar praticamente metade da questão na hora que vocês forem ler, na hora que vocês forem fazer os estudos, tá? E quem tiver mais ligado aí do agro de vocês, por favor, tragam um exemplo, se vocês estiverem no dia a dia. Eu sei que a Anissara ela não está ao vivo aqui, mas eu sei que ela tem bastante situações que está lá, ela de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ela é familiarizada com isso. Tem a galera de Campo Novo aí também. Tragam situações para mim, para ficar mais familiarizadas aí, se puder, joga no grupo com a gente. E aí, ele colocou imobiliária aqui, a gente tem a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Perdão, possui isenção do imposto de renda e IOF para pessoa física, tá? E não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Quem é o emissor? É um produtor rural ou uma associação. Então, ele por isso não tem garantia. Mas, como é agro PF, para PF ele tem isenção aqui. Tá? Aí a gente vai ver a LCA, que é a queridinha do mercado aí, de modo geral. O mercado gostou muito delas quando foi lançadas. Por quê? Porque causa a isenção do imposto de renda. Então, era um baita benefício ali, com rentabilidade parecida com o que o CDB oferecia, só que oferecendo isenção do imposto de renda. Então, tinha uma vantagem muito grande, muito boas ali. Então, o que a instituição faz? Ela pega a carteira dela de recebíveis do agro, né, de produtores rurais, cooperativas que esteja ali vinculado, e emite um título, né, com esse lastro. E aí, para fomentar esse mercado, para fomentar esse negócio. Qual que é a diferença dela, por exemplo, para um CDB da vida? Ela tem prazo mínimo, 90 dias, tá? 90 dias, então o CDB ele não tem prazo mínimo, a LCA ela já tem, pode ser a LCA ou a LCI, ele já tem essa garantia mínima, prazo mínimo de 90 dias,
E aí, o prazo máximo ele vai depender de qual que é a carteira que está vinculada, qual que é a carteira que está atrelada, entendeu? Então, se o prazo médio da carteira é 5 anos, então provavelmente a LCA vai ser 5 anos. Títulos agro, obrigações do agro, normalmente ficam entre 1 e 2 anos, né? Então, assim, não são coisas de prazo muito espaçadas. Quando você fala de agro, são coisas assim de 1, 2, 3 anos, são coisas mais rápidas. Por quê? O fluxo de caixa e a dinâmica de recebimento desse segmento é diferente de uma empresa, que aí ela tem ali aquela questão de receber mês a mês, obrigações mês a mês, né? No agro, não. Isso aí é por safra, ano, enfim. E aí, se você está falando de uma LCA, aí se você vai falar de uma LCI, pode ser que o prazo seja maior, porque o lastro, né, a carteira que está servindo de lastro, é um prazo maior, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que são os financiamentos imobiliários, entendeu? Então é importante entender o que está por trás, porque aí você vai entender a lógica do negócio. Prazo mínimo 90 dias, cada instituição estabelece o seu valor mínimo de emissão, tá? Tem instituição que coloca, né, valor mais alto, mais baixo, igual eu falei em uma das aulas já, lá no Sicredi, quando começou aqui em Várzea Grande a emitir LCA e LCA, o valor mínimo era R$1 milhão. Só que aí passaram-se uns meses, né? Perceberam que aquele valor estava completamente fora da casinha. Ele estava completamente fora da realidade. Não tinha como você trabalhar, fazer uma boa captação com o valor mínimo daquele porte. E aí foram reduzindo, né? Hoje eu acho que deve estar na casa de 50 mil, 100 mil. Quanto que está hoje, Ana, mesmo? Lembra? 30 mil. Aí, ó. 30 mil. 2016, cara, sem brincadeira, começou com R$1 milhão. E aí ele foi reduzindo, mas está aí na casa de 30 mil. O que é bom também, porque mais pessoas têm acesso, mais pessoas podem investir nisso, entendeu? Tem a vantagem muito boa que é a isenção do imposto de renda, mais pessoas conseguem se beneficiar disso. E a instituição aumenta a sua captação. E como o prazo mínimo é 90 dias, então ela consegue também fazer ali, né, ter um prazo ali. Ela tenta colocar um prazo maior, mas ela consegue ter um prazo mais confortável para trabalhar as operações ali do outro lado, tá? Garantia. Até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, tá coberto, tá? Pode ser pré, pode ser pós, mas igual a gente sempre fala, o mais comum é o que está atrelado ao CDI. Risco de crédito, liquidez de mercado. E aí, de novo, aquela premissa que eu falei para vocês. Investimentos em LCA são isentos para pessoa física. Aí a gente vai ver a CDCA. O CDCA, lembra do CPR que a gente acabou de falar aí do CPR? Pega toda uma carteira de CPRs, uma carteira de direitos creditórios do agro, né? De uma cadeia produtiva de agro, e junta isso aqui e faz um CDCA, né? Faz a emissão de um título de CDCA. Também está na diferença aqui da emissão, né? Podem emitir CDCAs cooperativas de produtores rurais e de outras pessoas jurídicas que exerçam atividade de comercialização, beneficiamento, industrialização de produtos, insumos agropecuários, enfim. São empresas que estão ligadas, os títulos do RTA. Os lastros dos títulos devem ser registrados em entidades autorizadas pelo Banco Central, como a RTA, por exemplo. Eu não desconheci esse termo aqui, vou pegar para vocês depois. A diferença da CDCA para a LCA é quem emite, né? No caso aqui, a LCA é emitida por instituição financeira. A CDCA é emitida cooperativa de produtores, está ligada mais na parte mais da ponta mesmo, quem está próximo ali dessas obrigações, tá? Então, peraí. Só para ver se eu não falei nenhuma bobagem para vocês aqui. Tá. Tá, tem que trazer alguma coisa mais clara disso aqui, desse RTA. Tem isenção para PF, tá? Isenção de imposto de renda da pessoa física, tanto de IOF cadê? Isenção de IOF e isenção de imposto de renda para pessoa física. Não tem cobertura, como não é emitido por instituição financeira, logo não tem cobertura do agronegócio, tá? Aí a gente vai pegar os CRAs e os CRIs. O que são os CRAs? CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. A gente tem ali companhias securitizadoras, não são seguradoras, tá? São securitizadoras, tem diferença dali, de direitos creditórios do agronegócio, ou seja, ela vai pegar
direitos de crédito que por exemplo, assim, um produtor tem, que vendeu, enfim, que cooperativas têm, e vai montar com essa carteira aqui, ela vai montar um título. E aí esse título vai ser comercializado e vai ser colocado ali na ponta para ser vendido, tá? E aí o que seriam esses direitos creditórios? São, por exemplo, é como se fosse uma antecipação de recebível. A empresa tem ali, por exemplo, seus boletos para receber ao longo dos próximos 12 meses. O que a gente, como instituição, chega lá e faz? Fala, ó, toma aqui, vou antecipar para você. A CRA faz isso, ela chega no emissor, né, de recebível do agronegócio, em algum produtor, enfim, alguma instituição ligada, e fala assim, ó, me vende essa carteira de recebíveis, quanto que é essa carteira? Ah, 10 milhões. Ah, eu te pago 8 milhões para você me vender esses recebíveis aí. E aí a instituição ou a pessoa ela vai lá e vende, e essa companhia securitizadora emite esse título, né? E o CRA, ele não a companhia securitizadora ela não é uma instituição financeira, então logo não vão ter coberturas do FGC nesse momento aí, não vai ter essa cobertura do FGC, vai ser algo de um risco maior, mas em contrapartida vai pagar uma rentabilidade maior também para o investidor interessado nisso daí, tá? Nesse título. Não está coberto pela FGC e também estão isentos de imposto de renda quando a CRA for emitida em favor de pessoa física. De novo, agro ou imóvel também está isento de pessoa física. A lógica vai ser a mesma, tá? CRA, CRI, se for no caso de imobiliário. A principal diferença de CRA para CRI, de LCA para LCI, vai estar na carteira e no prazo médio. Então, por exemplo, igual eu falei, agro, prazo médio de 1 a 2 anos, 3 anos, na média, tá? As operações. Imóvel, isso daí já se estende um pouco mais. Então, o prazo médio da carteira que vai servir de laço é que é a principal diferença, mas a estrutura é a mesma. A estrutura de imposto de renda, a estrutura de cobertura de fundo garantidor para quem tem direito, a estrutura de isenção para quem tem direito, no caso, pessoa física, tá? Então, tudo mais. Só vamos fazer uma pausa rapidinho aqui, só para eu tomar um chá aqui, por conta desse nariz abençoado aqui, não passa esse negócio. E aí, na sequência, a gente já volta, tá? Deixa eu só dar 5 minutinhos rapidinho, deixa eu dar um pause aqui na gravação. Bora! Estão me ouvindo aí? Oi, Ana. Sim, Edgar. Tá ouvindo, né? Oi? Opa. Oi, tô. Peraí. Eu tinha colocado no fone de ouvido, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho. Mandei aí, pessoal, um canal que eu dei uma pesquisadinha aqui agora e aparentemente tem bastante conteúdo de agro. Vou dar uma estudada nele também. Se chama Doutor Agro, Marcos. Ele lá de Bebedouro, lá da... Vou tirar, falei melhor, se não for, né? Lá de Bebedouro, onde fica a maior cooperativa de crédito do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar dela, Cicobi Credit Citrus. Uma potência. Só continuando aqui, pessoal, na parte do CRI, do CRA, então, o CRI, ele tem aqui uma informação diferenciada que é o quê? Não tem investimento mínimo, né? Porém, a maior parte dos CRIs possui um valor unitário de 300 mil, ou seja, tem um valor um pouquinho mais alto aí para poder investir, para poder estar aplicando nele. Você vai falar alguma coisa, Ana, que você levantou a mão aí? Não, é que eu não estou conseguindo ver, a tela não abre para mim, eu não vejo o conteúdo que você está falando. Não tá vendo? Não, só Pera estou aí. ouvindo. Ai, que estranho, peraí. Para você, Kleber, e para a Dejane aparece, né? Sim, para mim tudo tá ok. Abre a apostila, qualquer coisa, então, Ana. Tá lá na página 138 daquela da Lead Invest, tá? Tá, tranquilo. Estranho, não tá aparecendo para ti. Então, aí a diferença que eu estava falando para vocês do CRI para o CRA e do LCI para o LCA vai ser prazo médio realmente da carteira, tá? Da composição. Porque esse título é emitido com lastro
nesses contratos, nesses créditos. E aí o prazo médio vai ser o prazo médio dessa carteira mesmo, tá? De novo, a questão da tributação que cria isento de imposto de renda. Então, sempre que for agro e imobiliário, pessoa física, está isento de imposto de renda, tá? Mesma lógica aqui do LCI, prazo mínimo também 90 dias, prazo máximo vai depender da carteira, tudo mais. Tá, vamos ver qual seria o próximo aqui. A cédula de crédito imobiliário é um empréstimo do financiamento imobiliário, né? Representa um crédito que é originado a partir da existência de direito de crédito imobiliário com pagamento parcelado. Eu acho que isso aqui é quando tem a compra diretamente com a construtora, né? Com a imobiliária, né? Que aí ele vai lá e faz uma cédula de crédito imobiliário. Não sei se no banco é esse mesmo nome que vai utilizar. Deixa eu ver. Pesquisar também para ver outra coisa melhor. Tá, isso aqui realmente é quando tem a compra direto na construtora, direto na incorporadora, tá? Aí, por exemplo, a CCI, ela serve como base para você montar uma carteira de CRI, né? Uma carteira de certificado de recebíveis imobiliários. Então, você pega vários CCIs, por exemplo, uma construtora vendeu vários apartamentos aí por R$300 mil, só que vai receber ao longo de 20 anos, parcelou ali para esse comprador. E aí ela precisa de recurso para continuar construindo novos empreendimentos. Ela vende para uma companhia securitizadora e essa companhia securitizadora pega essas cédulas de crédito imobiliário e monta aí um CRI, né? Um certificado de recebível imobiliário, monta essa carteira, baseado nesses títulos aqui. E aí ele tem isenção PF, isenção tanto IOF quanto imposto de renda, tá? Aí aqui ele faz um resuminho, de novo, igual eu falei para vocês, dos principais títulos imobiliários e agrícola. Então, LCA, LCI, CRI, CRA, CPR, o que tem cobertura, o que não tem cobertura. De novo, só tem cobertura desses que a gente viu aqui, LCI e LCA, que é o que efetivamente é emitido por instituição financeira, tá? Os demais não têm cobertura. Então, um emite por instituição financeira, outro companhia securitizadora e outro, em geral, produtores rurais. E o que seria aqui, já avançando um pouquinho, uma operação compromissada? É quando você faz uma operação que você já estabelece o que você vai comprar, o que você vai vender, quais são as condições que você vai exercer. Por exemplo, a gente tem deixa eu ver como é que chama aqui no negócio. A gente tem uma operação chamada operação estruturada com opções exóticas aqui na IQI. E a gente faz o quê? A gente compra e vende, né? A gente compra call e vende, compra e vende, né? As posições das ações em prazo de 30 a 45 dias, baseado aí na diferença que a gente acredita que vai dar. Ou seja, a gente faz uma operação compromissada. Nesse momento aqui, eu já estou estabelecendo a quanto que eu vou vender e a quanto que eu vou comprar lá na frente, caso eu vou fazer essa operação. Entendeu? Igual, por exemplo, o Selic Over e o CDI são exemplos de operações compromissadas, que quando eles fazem essa troca, né, ali no dia anterior, na noite anterior, ele já estabelece que no dia seguinte vai ser desfeita aquela operação. Vai ser devolvido o valor de quem foi emprestado e vai ser devolvido o título que foi dado como garantia da operação, ou seja, é uma operação compromissada. A cobrança de imposto de renda incide somente no resgate da aplicação e somente em relação a lucro. Se não teve lucro, não vai ter imposto de renda. Se teve lucro, vai ter proporcional ao tempo que ficou, tá? Segue também conforme tabela regressiva e segue também tabela do IOF. A gente tem agora a caderneta de poupança. O que vocês têm que se atentar aqui? Em relação à regra, tá? Quando que mudou a regra? Em maio de 2012 teve a mudança da regra em relação ao modelo de tributação. Como que funciona a regra antiga? A regra antiga é mensal, pessoa física era TR mais 0,5% ao mês e pessoa jurídica TR mais 1,5% ao trimestre, tá? Ele colocou ao mês aqui, mas no caso a rendimento é trimestral. 1,5% ao trimestre. Isso na regra antiga. E a caderneta de poupança, ela tem uma característica porque é o investimento, né? Na verdade, nem pode falar, não é considerado investimento aí pela Ambima, juntamente com previdência não é considerado investimento, mas a gente fala investimento só mesmo por ser usual aqui, mais popular e mais acessível que tem. Então, assim, tem a vantagem de ser líquido, né? Ou seja,
liquidez imediata, se você precisou, você vai lá, você consegue resgatar, consegue acessar, mas a remuneração é baixíssima, né? Perde muito. E hoje a gente tem quase R$ 1 trilhão na poupança, né? Se eu não me engano, eu mandei lá no grupo os últimos dados. Então, assim, está muito alto o dinheiro que está ali na poupança. Um pouco disso nos últimos meses foi inflado, aí, claro, pelo auxílio emergencial, que muita gente recebeu ali através da poupança na Caixa, mas ainda assim é um valor muito alto. E qual que é a característica da poupança? É um recurso que ele só pode ser emprestado na outra ponta em duas linhas. Quais são as duas linhas que pode ser emprestado? Em agronegócio, em crédito imobiliário. Então, por exemplo, dependendo da região que está situada a cooperativa, por exemplo, eles vão ter uma ênfase muito grande na captação de poupança, mesmo não sendo um produto tão bom, tão atrativo, mas precisa dessa captação para ele ter lastro na outra ponta para emprestar, né? Não sei como que vocês trabalham isso aí em Goiás, né, Ana? Mas aqui na Sudoeste, na Ouro Verde, eles têm um incentivo, né? E uma cobrança bem alta em relação à captação de poupança, né? Sim, aqui é a mesma coisa. Mesmo modelo, né? Está em campanha, inclusive, agora. Campanha. Então, assim, é porque precisa desse lastro. Se não tiver lastro do outro lado, ela não consegue emprestar. E aí, é claro, o Sicredi, por exemplo, aqui em Mato Grosso, cara, eu nem cheguei de presenciar nenhuma operação de financiamento imobiliário. Mas dizem que no sul do Brasil, lá na região de Porto Alegre, Paraná, em outros lugares, já tem com mais frequência operação de financiamento imobiliário. Por quê? Porque aqui no nosso estado, nossa região, a maior demanda é no agro. Então, a maior fatia ia para o agro. E é também, se você for analisar, a forma que o dinheiro volta mais rápido para a cooperativa, volta mais rápido para a instituição. Para a cooperativa não, para a instituição, porque a poupança é no banco, né? Então, assim, porque o prazo médio é 1, 2, 3 anos, é coisa rápida. Agora, o financiamento imobiliário ele já se estende ali por 20, 30 anos, 25 anos, enfim, demora mais. O que diz a regra aqui? Sempre que a Selic for menor ou igual a 8,5%, o investidor irá receber 70% da taxa Selic mais a TR, né? Então, a nossa Selic está menor que 8,5%, então quanto que é 70% de 2? Vai dar um e pouquinho aí, né? Mais a TR e joga isso aí no ano. É muito baixo. O dinheiro é pequeno demais. Então, muito baixinho, tá? Em novas aplicações, novas rentabilidades das aplicações realizadas posterior ao dia 3 de maio de 2012. Tá, o dinheiro tá lá, se por acaso cair na prova para vocês, o dinheiro tava aplicado antes de 3 de maio de 2012, então vai seguir a regra antiga. Qualquer aporte que foi feito depois dessa data, vai seguir a regra nova, tá? E aí, também se atentar aqui na questão das datas de aniversário. E como que funciona ali a rentabilidade da remuneração da poupança? É sempre sobre o menor valor do período. Então, vamos supor, se você tem R$100 mil, durante 29 dias ficou ali os R$100 mil. Um dia faltando para fazer um mês, você vai lá e retira 50. Em cima de quanto que vai ser a sua remuneração? Vai ser em cima dos 50 mil restantes, ou seja, em cima do menor valor do período, tá? Ele não remunera se você retirar antes. E aí, toda vez que as aplicações forem realizadas no dia 29, 30 e 31 de cada mês, aí ela vai completar o mês de aniversário dia 1º do mês subsequente. Por que isso? Para evitar, senão não teria como contar ali a questão do mês. Assim, daria problema. Então, toda vez que for 29, 30 e 31, vai contar dia 1º como mês de data de aniversário. É como se abrisse uma subconta dentro da conta poupança, né? Assim que fica. E aí, muita atenção nesse detalhe mesmo, tá? Aqui, poupança ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito e são isentos pelos pagamentos de imposto de renda. São isentos do pagamento de imposto de renda as pessoas físicas e as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tá? Nesse modo aí, segue aquela mesma regrinha que a gente vem falando, a PF, em vários casos aqui tem isenção de imposto de renda. E aí, se você compara assim, ó, poupança, ela é de todo ruim? Não. Vai comer? Não. Eu tô tentando entender o que é. Vai, cara, não. Eu tava tentando entender o que é aquilo. Vai, cara, não. Não, vai, cara. Não. Coloca muda aí, Edgar. Deixa eu mutar a Ana aqui, peraí. Dá um alô pro... Dá um salve aí pra família. Cadê? Poupança.
Assim, a poupança não é de todo ruim, tá? Porque até para vocês terem estratégia na hora de vender isso aí. Se vai deixar uma poupança do banco, é ruim. Porque aí, o que ela tem de benefício de deixar numa poupança do banco? Praticamente nada. Numa cooperativa, você tem a vantagem de ter sobras, né, Dejane? Dejane tá afiada aí, que fez a integração esses dias, ela tá na ponta da língua. Tem a vantagem Rapaz, profissional e tem a vantagem de... aí tá me deixando doida. e tem a vantagem de você ter laço na outra ponta, se você precisar de operação, né? Então, assim, a sua cooperativa vai te suprir aí, de repente, se você precisar de um imobiliário, de um agro, ou coisa nesse sentido. Então, para quem é de cooperativa, vender poupança é muito mais fácil. Agora, para quem é de banco, é um negócio, assim, terrível, viu? Que não tem vantagem nenhuma mesmo. Só tem a vantagem da liquidez. Então, se a pessoa... a poupança, eu só falaria para a pessoa deixar o dinheiro na poupança se ela estivesse falando de uma parte da reserva de emergência dela. Aquela parte ali que ela precisa, assim, de forma imediata. Do resto, não compensa. No banco, né? E aí, tem aqui o resuminho, tá? Importante dar uma lidinha depois. Vamos ver aqui. Fundo Garantidor de Crédito, a gente já falou sobre ele aqui várias vezes. Ele não exerce qualquer função pública, tá, pessoal? Ele não é um órgão público, não é uma autarquia, não. Ele é uma entidade privada, instituída pelas próprias instituições por orientação do Banco Central, tá? O Banco Central, claro, ela não é uma instituição pública, mas, claro, que isso daí teve influência do Banco Central de observar modelos que deram certo lá fora, de garantia de crédito lá fora, e trazer para cá para o nosso país. E aí, ela é mantida pelos próprios integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Então, assim, os bancos ali são quem mantém. As cooperativas mantêm o FGCOP, né? Já ia falar bobagem aqui. E aí, proteger, dar mais segurança, contribuir para a prevenção da crise bancária, sistêmica, e ele acompanha aí a evolução da inflação também, costuma acompanhar, tá? Tanto que antes era 70 mil o valor do FGC, subiu para 250. Tem um vídeo muito bacana que eu vou colocar lá no grupo para vocês verem. Ele fala só sobre a existência e sobre o surgimento do FGC. Vale a pena dar uma assistida quando tiver com mais tranquilidade aí, tá bom? Mas a regra é até 250 mil por CPF CNPJ, dentro de um conglomerado financeiro limitado a R$1 milhão, limite global a cada 4 anos, tá? Essa aí, ó, tanto aqui, ó, para garantir uma cobertura em caso de liquidação, o FGC exige de seus associados uma contribuição mensal ordinária, ou seja, recorrente ali, de 0,0125% do montante do saldo das contas referentes aos instrumentos cobertos pelo fundo. Ou seja, pega tudo que tem a média de saldo em conta corrente, CDB, daquela instituição, e esse percentual aqui vai ter que ser depositado como contribuição, porque é isso aí que vai formando esse colchão, formando essa reserva, para quando acontecer de uma instituição quebrar, for decretada a liquidação extrajudicial, ter de onde tirar esse valor para cobertura, tá? Aí, ó, a garantia ordinária, o valor normal, corriqueiro, é 250 mil, e aí tem aquele título lá, que é o DPGE, né? Depósito a prazo com garantia especial, que é a garantia de até R$20 milhões, para dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança para os investidores, né? Isso foi instituído depois de 2008, tá? E lembrar sempre também que Fundo Garantidor de Crédito cobre capital mais a remuneração até o valor de 250 mil, até a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial da instituição. A partir daquele momento ali, cessam-se os valores de remuneração, tá? Aqui, ó, o que é interessante observar aqui agora. Vamos falar de derivativos. Essa parte de produtos, vocês precisam ver mais na prática, ou ver alguns produtos, ver algumas coisas e vai tirando dúvida com a gente. Cadê? Vou botar aqui. Vou dar um negócio aqui. O que é um derivativo? Derivativo é um ativo que deriva de outro, ou um ativo que é influenciado por outro ativo, tá? E para que existem os derivativos? Para fazer duas coisas. Um, para fazer especulação, outro para fazer alavancagem, né? Para tentar ganhar dinheiro com essa diferença, para tentar se aproveitar dessa diferença de preços, ou para fazer hedge. O que é hedge? Proteção da carteira, se blindar contra variações negativas ou positivas dos preços, dependendo de quem você seja. Se você é um vendedor, se você é um comprador,
se você é alguém que exporta, importa, dependendo da sua posição, você vai querer se proteger contra um desses dois movimentos, tá? Então, os derivativos, eles servem para isso, para ajudar a alavancar e para ajudar a proteger. A gente tem 4 deles aqui principais: mercado futuro, né? Mercado de opções. Quando a gente fala de opções, a gente está falando de call e de put, né? Opção de compra e opção de venda. E mercado a termo e mercado de swap, tá? Esses são os 4 tipos de derivativos que a gente vai ver. A gente vai entrar no detalhe de cada um. Hoje vai dar para a gente ver bacana ali alguns deles. E, tendo dúvida, levanta a mão e fala aí. Aproveita que tá só vocês, dá para perguntar mais. E aí a galera que está assistindo depois, manda lá no grupo para a gente tirar a dúvida, tá? Mas não fique com dúvida, porque derivativo, ele parece difícil, entendeu? Ele parece complicado, mas é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Então, quem são os integrantes desse mercado, pessoal? A gente tem o hedge, que é quem está querendo buscar proteção nesse mercado, né? Por exemplo, assim, o produtor de soja que ele quer se blindar contra a queda do preço da saca. Ele não quer correr o risco de, na hora de vender essa saca, ela tá muito barata. Então, ele é um hedge. Um avicultor que tem que comprar. O que um avicultor precisa comprar? Ele precisa comprar milho, ele precisa comprar insumos. Então, ele quer se blindar contra a alta dos preços, né? Então, assim, o hedge é quem está buscando essa proteção. O especulador, ele assume o risco da operação com o objetivo de oferir ganhos com oscilação de preços, sabe? Ele é como se fosse alguém que tipo assim, que aposta o contrário. Se eu estou querendo me proteger contra o aumento da saca de milho, ele está do outro lado, ele acredita que a saca de milho não vai subir e que vai cair. Mas aí ele quer como se fosse apostar contra mim e oferir ganhos nessa oscilação, entendeu? Vender para mim, por exemplo, uma opção de compra. Porque aí ele, do outro lado, ele tem uma obrigação, mas ele só faz isso porque ele acredita que vai ter um movimento contrário. Ele tem um pensamento em direção oposta a quem está fazendo o hedge, tá? Porque o cara que está fazendo o hedge, ele acredita numa coisa, no que é o pior dos cenários, né? Ele acredita na pior das hipóteses vai acontecer tal coisa. E aí o especulador acredita geralmente no contrário, tá? Ele fica como se estivesse fazendo apostas no mercado, coisas de curto prazo, aí 30, 45 dias, ou mais curto que isso até. E o arbitrador é quem vai fazer essa intermediação, geralmente, tá? É quem compra e vende nesse mercado aí, comprando e vendendo, e ele ganhando dinheiro nessa diferença. Essas operações compromissadas que a gente tem, operações estruturadas lá, usando call e put, a gente está assumindo um papel ali como se fosse um arbitrador, que a gente ganha nessas diferenças de distorção do mercado. Pra você ter uma noção, os clientes, eles não são nem produtor e eles não são nem consumidor desses produtos que eles estão querendo se blindar aqui. Mas eles entram lá e ganham com essas diferenças, tá? Monitora todos os mercados em busca de distorções a fim de lucrar sem correr riscos. O primeiro mercado desse que a gente vai ver é o mercado a termo. O que o mercado a termo tem de diferente do mercado futuro? O mercado a termo, ele é um pouco mais relaxado, ele é um pouco mais folgado ali as coisas, sabe? Ele tem um prazo de contrato a termo, ele pode ser de 16 a 999 dias, né? E tem uma parte que é depositada como garantia, né, ao desembolso por parte do comprador da garantia exigida, mas quem está do outro lado vendendo não tem que depositar uma margem de garantia, igual no mercado futuro. E o que acontece? É um contrato que é feito, é um compromisso que é firmado entre comprador e vendedor, que vai envolver compra, venda de contratos, né, padronizados para liquidação física e financeira em uma data futura. Essa liquidação, a maior parte das vezes, ela vai ser financeira, tá? Você não vai ver, tá chegando um caminhão de soja na sua casa, tá chegando, não. A maior parte da liquidação, ela acontece de forma financeira, essas diferenças. Só que é numa data futura. E aí, qual que é o problema disso? Ele corre o risco de chegar lá nessa data futura, a outra parte não conseguir honrar com seus pagamentos, sabe? Então, assim, na hora que o contrato ser liquidado. Então, corre-se esse risco, tem essa possibilidade, tá? De acontecer, de chegar lá na final e não ter. Diferente do mercado futuro, porque o mercado futuro, a gente já vai entrar nele aqui, que ele tem ajuste diário. No mercado a termo, não. Pode acontecer uma surpresa, de chegar lá no final, não ter o dinheiro para cumprir com a obrigação. Então, isso aí é um perigo do mercado a termo. Mas o mercado a termo, mesmo com esse risco, ele é mais acessível do que o mercado futuro, tá? Para as pessoas, de uma maneira geral,
para os produtores de uma maneira geral. E aí, ó, o vendedor ele tem o compromisso de entregar o bem negociado, o comprador ele tem o pagamento do preço previamente ajustado, né, quanto que ele tem que pagar, e não há ajuste diário. Né? E aí, o que a gente vê aqui de mercado futuro? O mercado futuro, ele também é uma operação no mercado futuro, é um compromisso de compra e venda, em que duas pessoas querem se blindar, querem se proteger contra a variação de preços, né? Seja alta, baixa, enfim, eles querem se blindar contra isso. Qual que é a diferença do mercado futuro para o mercado a termo? É que no mercado futuro, eles são contratos padronizados. Então, se você, um contrato futuro de milho é de uma forma, um contrato futuro de soja é de outra forma, entendeu? Então, tudo é padronizado, tudo tem valores padrões. Ontem eu mandei lá no grupo um vídeo da Escola Agro, depois vocês dêem uma assistida lá, só por curiosidade, e acessa o site deles, o YouTube, o LinkedIn deles, tem muita informação gratuita. Eles têm um curso pago, o curso ele acho que é R$ 1.800 o curso, é um pouquinho caro, mas eles têm muita informação gratuita que pode ajudar vocês também a entender mais esse mercado. É uma boa, tá? Fica aí a dica para vocês. No mercado futuro, vocês vão ter, exige uma margem de garantia, porque a negociação acontece em bolsa de valores. Então, toda negociação que você vai negociar em bolsa, seja ações, seja mercado futuro, você tem que ter uma margem de garantia e você tem um limite, né? O que é levado em consideração nessa margem de garantia? Quanto que você tem de dinheiro depositado ali, quanto que você tem de dinheiro investido. Você não pode, tipo assim, operar mercado futuro com valores muito acima daquilo que você tem capacidade. Por quê? Por causa da margem de garantia. E o que acontece? Diferente do mercado a termo, no mercado futuro, todo dia tem ajuste desse preço. Por exemplo, assim, tem um mercado futuro, um contrato de mercado futuro entre um produtor de milho e um avicultor. De um lado eu tenho quem quer vender o milho, do outro lado eu tenho quem quer comprar o milho. E os dois querem travar um preço entre si, R$50 a saca de milho. E aí o que acontece? Produtor vendendo, o avicultor comprando esse milho. Se num dia teve uma alta do milho, uma alta da saca de milho foi para R$51, por exemplo, o que vai acontecer? Quem está vendendo vai ganhar, um crédito. Quem está comprando vai ganhar um crédito, quem está vendendo vai ganhar um débito, porque quer travar o valor ali naqueles R$50. Todo dia vai fazendo ajuste, debita e credita de um lado e de outro. Por que faz isso? Para chegar no dia do vencimento, no dia final, não ter o risco de não ser liquidado. Por quê? Todo dia ele foi ajustando a posição. Porque se por acaso, em algum momento, não tiver dinheiro para cobrir, essa pessoa ela é excluída dessa negociação, ela fica com essa pendência aí na bolsa e a bolsa assume com essa diferença, tá? A bolsa de valores, no caso a B3, ela atua como assim, reduzindo o risco da contraparte. Por quê? Se a outra parte desse contrato de mercado futuro não tiver como honrar suas obrigações, a bolsa ela faz isso, ela faz frente a isso, tá? Por isso que ela exige a margem de garantia, por isso que os contratos são padronizados, por isso que eles são menos flexíveis, porque a bolsa ela presta essa segurança, essa confiança, tá? Por isso que, assim, naturalmente, ele é um pouquinho mais caro do você operar no mercado futuro que você operar no mercado a termo, tá? Por conta dessas condições, dessas garantias, dessas vantagens que tem quando compara no mercado a termo, tá? Por exemplo, preço de ajuste hoje, 4,55, preço de ajuste ontem, 4,75, diferença de 20 centavos. Investidores comprados, quem está comprado paga 20 centavos por unidade de contrato. Quem está vendido recebe esses 20 centavos, entendeu? Então, todo dia vai ajustando a posição, um e outro, vai ajustando um e outro. Então, assim, como que você pode decorar? O mercado futuro é o que é certinho, né? Você pode lembrar assim, o rapaz certinho é o cara de futuro, né? O menino certinho, ele tem futuro, que aí você vai associar futuro com aquilo que é padronizado, que é certinho, que é organizadinho, bacaninha. Você vai lembrar disso, tá? Vamos lá. Swap. O que significa swap? Swap, você vai lembrar de swing. O que é swing? Swing é uma troca. Só que aqui no swap, em vez de ser troca de pessoas, vai ser troca de indicadores financeiros, troca de indexadores, troca de posições contra riscos e rentabilidade entre investidores. Vamos imaginar o seguinte, você tem um CDB pré-fixado, esse CDB vai vencer em 4 anos, por exemplo, e você vai fazer uma viagem daqui 4 anos perdão, 2 anos, tá? Vai vencer com 2 anos CDB e você vai fazer uma viagem daqui 2 anos
para os Estados Unidos, para fora. Só que você quer se proteger contra o dólar, né? Você tem medo de daqui para 2 anos o dólar suba demais e você não consiga comprar tudo que você precisa. Só que você não quer resgatar esse CDB pré-fixado. Por quê? Se você resgata antes do CDB, você vai perder parte da rentabilidade e você vai perder também parte da... Você vai pagar mais imposto de renda, né? Porque quanto maior o prazo, menos você paga. Então, o que é feito nessa hora? Quando você quer fazer essa proteção, você contrata um swap, que esse swap ele vai ficar passivo em pré-fixado, que é o seu CDB, e ativo em dólar. Na hora que você resgatar o seu CDB lá na frente, ele vai ver qual que foi a variação do dólar e vai te pagar, e ele vai ficar com essa remuneração pré-fixada. A pessoa que te vendeu o contrato de swap, tá? Quem te vendeu esse contrato de swap vai assumir esse risco. Por que existem pessoas que vendem? Porque ela acredita numa posição contrária. Ela acredita que o dólar não vai subir, que o dólar vai se manter estável, ou que vai cair. Por isso que ela te vende, entendeu? E você, que estava buscando uma proteção contra ali essa variação no mercado, você consegue se blindar contra isso e fazer a sua viagem com tranquilidade, sem ter a necessidade de ter feito o resgate do CDB e aplicado novamente, entendeu? Então, assim, e pode acontecer de várias formas, tá? O swap, ele serve para isso. Você não precisa resgatar o investimento que você tem e você protege ele através desse contrato swap. Você fica passivo no que você está e ativo naquilo que você quer receber lá na frente, tá? Tá. Agora a gente vai ver as calls e as puts, que são as opções de compra e opção de venda, tá? O que significa isso? Você vai negociar o direito de comprar, né, ou de vender um determinado bem por um determinado preço fixo numa data futura. Ou seja, eu quero ter o direito de eu comprar dólar a 5,20 daqui 6 meses. Você está negociando uma call, né? Você está querendo comprar uma call. Eu quero ter o direito de vender. Oi? O que eu observo? É muito conteúdo, sábado e domingo. Então, assim, não daria para ser menos conteúdo, porque daí durante a semana a gente estuda. Nós já entramos em vários assuntos, daí, assim, é puxado, velho. O que você acha, então, da gente sugerir lá para fazer só no sábado um puxadão e vai dando suporte durante a semana? O que você acha? Eu acho, porque, assim, tá muito... Eu já vi vários aqui, já marquei. Eu tenho que revisar isso, revisar aquilo outro. Porque não adianta eu tirar dúvida com você agora. Entendeu? A dúvida, ela vai aparecer conforme eu vou estudando. Boa. Aí tem que ver com a Ana e com o Kleber aí, né? O que eles acham também, porque... O que você acha, Kleber? Por mim, tudo bem. Não, por mim também. Eu prefiro assim também. Já ficou um pouquinho, né? Acho que assim, a gente está fluindo o conteúdo, mas está começando a ficar extenso, né? Boa. Então vamos fazer assim, ó. Vamos matar essa parte de opções aqui. E aí vamos fazer assim no próximo sábado, nem que a gente estende um pouco mais. E vamos pegar bem essa semana. Mas assim, ó, deem esse feedback, tá? Obrigado, Dejane, por isso, porque... é importante para entender como que funciona para vocês, porque o ideal é como funciona e como que vocês conseguem absorver, entendeu? Realmente é muito conteúdo, muita coisa para ver depois também, para pesquisar, para ir buscar, e aí o feedback ele ajuda. E com de 30 a 45 dias daqui até a aplicação da prova de vocês, dá tempo hábil, tipo assim, 4 encontros de sábado bem trabalhados, dá para ver o conteúdo de sobra e com tranquilidade, entendeu? E a gente também pode fazer alguns encontros pontuais durante a semana. Eu vou ver como é que vai estar a agenda, qualquer coisa, vamos lá no grupo, a gente entra, faz alguma coisa também. Legal, porque eu acredito que todo mundo trabalha, né? E daí, assim, à noite tira um pouquinho e já chega daquele jeito, né? Aí tira um pouquinho, vê um pouco hoje, vê outro pouco amanhã, e se o conteúdo for extenso, não dá tempo da gente revisar ele inteirinho até ter a próxima aula. Boa, obrigado, Dejane. Tá, vamos só matar essas opções aqui, a gente finaliza e vamos preparar nessa linha então aqui. O que a opção significa? A pessoa ela quer se proteger de uma variação, seja ela positiva, seja ela negativa, tá? E aí a gente tem essas pessoas que a gente vai ver aqui, ó. Quem que são os participantes do mercado de opções?
lançador. Lançador é quem vende uma opção, ou seja, eu tenho a de vender um determinado tipo financeiro, entendeu? Se eu estou lançando uma opção para uma call, por exemplo, para uma pessoa, ela vai ter o direito de comprar e eu vou ter a obrigação de vender. Se eu estou lançando uma call, eu vou depender, é claro, do objetivo dela, tá? Se ela chegar naquele momento, ela vai querer exercer ou não. O titular de uma opção, o comprador, é aquele que tem o direito de exercer ou negociar uma opção, porém ele não tem a obrigação de exercer o seu direito, tá? Então, assim, essa pessoa, ela não é obrigada, ela só vai exercer se for atrativo para ela, se for interessante, se fizer sentido, se não fizer, não vai, tá? Prêmio. Para a pessoa ter uma opção, seja de compra ou de venda, ela paga um prêmio por isso. E ela vai pagar 10 centavos, 15 centavos por ação para ter o direito de comprar ou vender por um determinado preço. Tem gente que ganha muito dinheiro usando o mercado de opções. É um cara chamado Luiz Fernando Roxo, no YouTube, no Instagram, depois dá uma olhada lá. A gente brinca que ele é o Bruce Willis brasileiro, parece demais. E ele tem um curso chamado Estratégia do Pozinho. E ele tem muito conteúdo gratuito também desse curso dele. E ele fala como que a pessoa pode ganhar dinheiro com esse mercado aqui. E aí você paga um prêmio, que é um valor por ação para você ter direito a essa opção de compra e essa opção de venda, tá? E aí, exercício de opções. O exercício de opções é quando chega o vencimento dela, ou até antes do vencimento, dependendo do modelo dessa opção, que você vai escolher se você vai exercer ou não essa opção. E aí vai depender de alguns fatores, tá? E aí, virar pó é uma gíria que tem, que é quando, por exemplo, assim, ó, você compra uma call, a call ela te dá direito de comprar de dólar a R$ 5,20. E aí chegou no dia do vencimento daquela call, o dólar estava custando R$ 4,99. Ou seja, você não vai exercer a sua call, que é o direito de comprar a 5,20. Por quê? Porque está mais atrativo você pagar o preço do mercado do que você exercer a sua opção. Então, a sua opção, ela virou pó, ela se desfez, entendeu? Ela perdeu o valor, tá? Então, quando a opção ela se desfaz, ela perde valor, a gente diz que ela virou pó, tá? Porque você não vai exercer ela, porque não é atrativo para ti, tá? E quais são as formas de exercer o direito de uma opção? Só para a gente matar, a gente finaliza aqui e faz um comentário. Americana, que durante a vigência do contrato, a qualquer momento você pode exercer ela, né? E a europeia, que é apenas na data do vencimento do contrato de opções. Como que você pode associar uma coisa com a outra? Europeia, você vai lembrar de inglês. O que o inglês tem de fama dele? Ele tem fama de ser pontual, né? De sempre no horário, sempre certinho, sempre naquele momento. Então, ele é muito pontual. Então, a opção europeia, você vai lembrar do inglês, você só pode exercer na data do vencimento, exatamente na data, pontualmente. Americano, você vai lembrar que americano é tudo louco, é do foda-se, e ele vai fazer qualquer hora. Lógico que, para você ter uma opção americana, você vai pagar mais caro do que uma opção europeia, porque você vai ter o direito de exercer a qualquer momento. E a outra pessoa, porque para alguém ter um direito, de um lado aqui, para alguém ter um direito, do outro lado alguém tem que estar tendo obrigação. Obrigação de vender, obrigação de comprar. Então, se eu quero ter o direito de comprar a qualquer momento, ou de vender a qualquer momento, alguém vai ter a obrigação de comprar ou vender a qualquer momento também, lá do outro lado, tá? E aí, a opção americana, ela acaba sendo um pouquinho mais caro que isso. Então, vamos finalizar aqui nessa parte, então. E aí, o que eu falo para vocês? Até aqui tá bastante conteúdo, tá? Tá bem denso. Façam essas pesquisas, essas pontuações que a gente viu ali ontem e hoje, tá? Ontem e hoje. Não deixem de pesquisar, não deixem de buscar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou aproveitar hoje, vou gravar uns vídeos, deixar os temas prontos, temas separados, tá? E aí eu vou colocar lá no YouTube e vou colocar o canal do YouTube para vocês aí dentro do grupo. Surgindo dúvida, vai no vídeo específico, tá? E eu vou as aulas vão estar abertas lá também. Mas eu vou gravar tema por tema. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, olha, quais temas vocês mais têm dificuldades? Quais temas ainda é chatinho para vocês? Mandem aí no grupo. Olha, tal tema, debenture é chato, ações eu não peguei ainda, tributação. Mandem aí no grupo para ser os primeiros vídeos. Vou aproveitar que está tranquilo aqui hoje, colocar, gravar e jogar lá. Porque à medida que vocês forem tendo dúvidas, vão assistindo e vão perguntando.
Hoje era para ter mais pessoas aqui, mas na parte da tarde eles vão assistir. E aí, quem está assistindo gravado, faça isso, tá? Manda os temas que vocês querem, que eu vou gravando vários vídeos e já vou colocando aqui para vocês no canal, tá bom? Qual que é a data mesmo da prova? Tá perto a prova já? É o final do mês, né, Dejane? Quem falou que eu marquei prova, Edgar? Tá. Dejane super sincera. Gente, não, ó, foi o seguinte. Como eu tinha que estudar a parte de integração, gente, eu nunca trabalhei em cooperativa, então é conteúdo pra caramba. Eu fiz uma apresentação sexta-feira, foi meu último dia, assim, que encerrou o curso, e eu tive que apresentar para os diretores, para o presidente. Imagina como que eu tava, né? Aí eu falei, eu vou marcar prova coisíssima nenhuma. Aí agora sim eu tô focada. Por isso eu não estudei semana passada, porque eu tava focada no treinamento. Aí agora eu vou pegar firme no Lima de novo e eu vou marcar para o final do mês. Boa. Eu acredito que até final do mês que vem, né? Aí eles me deram tempo, então eu vou estudar. Porque eu não quero reprovar de novo. Não, então... se der esse tempo, aproveita, entendeu? Você ri, né, Ana? Você ri, né? Aproveita o tempo, aproveita o momento mesmo. Eu gosto da sua sinceridade. Eu não vou lá para reprovar, gente. Eu tenho que ir lá para passar. E eu chorei tanto aquele dia, você não tem ideia. Mas falei, não, eu vou passar nesse negócio. Só que assim, eu falo que tudo que a gente tem que fazer, que a gente se propõe a fazer, faça da melhor forma possível. Eu sei que eu não passei, mas eu dei o meu máximo, entendeu? Essa foi a concepção que eu saí de lá assim com a cabeça, falei, cara, eu dei o meu máximo, eu me dediquei para isso. Foi uma pena, tanto que eu liguei para a Kátia e falei, Kátia, eu agradeço muito, mas eu vou dispensar a vaga, porque você não perguntou, também não falei, mas é porque eu já estava com a prova marcada. Mas de coração, eu agradeço muito, mas eu não vou aceitar a vaga, eu tô fora. Aí ela falou, que isso? Que isso? Você tá doido? A gente quer você. Eu falei, meu Deus, sem o Lima. Epa! Então, assim, agora eu preciso passar. Sem mais desculpas, né? Não dá mais para postergar esse negócio aí. E, Ana, vamos estudar juntas, né? À noite aí eu vou te incomodar um pouquinho. Bora, vamos sim. Tô precisando. A Ana tá visitando Goiás toda aí. Cada cidade que ela faz. Ela tá turista. Ela tá turista. Quem dera fosse turismo. Mas é o que eu falo, é o que eu falei para as meninas semana passada, né? A Laura, a Sara, eu falei, gente, se você estudou, cara, vai pra prova, não tem jeito. Reprovar é um risco, faz parte, a Jaque reprovou essa semana também, mas, cara, você se preparou, você se dedicou, acontece. E eu falei, se tem alguém que entende de reprovação, sou eu. Passei a quarta, mas passei, dessa vez foi, então assim, cara, é frustrante, perde dinheiro, mas, velho, dinheiro você gastaria dinheiro com outra coisa. Enfim. Tá gravando ainda, né? Você não desistiu, né? Isso que é importante. Você não desistiu. O negócio é manter, porque, gente, o que eu tô falando pra galera, que eu tenho recebido aí nas aulas lá do Fábio, do Ronaldo Cerqueira. 2021 vai ser um ano de pancada, vai ser um ano de porrada. Então, quem quer se dar bem no ano que vem, quem tá dentro da instituição, cara, o momento é agora. Tirar a certificação, de afiar, de ver onde tem que melhorar, porque 2021 o pau vai quebrar, porque você pensa o seguinte, você acha que os banqueiros, os acionistas vão deixar barato essa perda de lucro que eles tiveram em 2020? Não. Vai. Não mesmo. E assim, não dá para fazer isso de uma hora para outra, né? Tipo assim, segundo semestre vai apertar para compensar. Não vai. O que os caras fizeram? Aumenta a provisão, né? A PDD, vai lá em cima a PDD, isso aí come os lucros de acionista. A acionista tá aqui, ó, por aqui com esse problema aí. E aí, a galera que está fazendo o planejamento dos bancos, que está planejando as ações para o ano que vem, cara, vai ter facão em um monte de agência que vai perder, vai fechar um monte de agência, vai perder um monte de posição e vai apertar mais ainda a produção. E assim, o que eu tenho... Tem gente que já se ligou nisso, está estudando, está se preparando, está buscando, e tem gente que está boiando, que está tipo assim, achando que a vida é fantasia. Cara, 2021 o pau vai quebrar, Cleber. Tá ouvindo aí? O pau vai quebrar, então, cara... Esse ano é o ano de tirar CPA 20, sério, de ficar foda, porque ano que vem vai dar uma sacudida tão grande, bicho, que vocês preparam, entendeu? Não é terror, mas é a verdade, é o que vai vir, entendeu? E eu vejo uma outra coisa.
esse é o lado ruim, mas eu vejo o lado bom nisso também. É a questão das oportunidades, tá? Porque como está subindo a régua, muitas pessoas despreparadas, a gente percebe isso convivendo, conversando, sabe? Agora que eu estou ingressada no mundo financeiro de novo, então você percebe que fala coisas. Teve um colega que veio perguntar para mim o que é spread. Ele não sabe. Então, assim, são coisinhas muito pequenas. Aí eu sentei, dei uma aulinha para ele. Eu dei uma aulinha, expliquei assim de uma forma que fica bem fácil para entender, né? Aí ele falou: nossa, Dejane, ninguém nunca explicou para mim dessa forma. Ele falou assim: você parece professora. Eu falei: ai, meu Deus, é o óculos, deve ser, né? Mas eu falei: olha, são coisinhas básicas que vocês precisam pegar. Afinal de contas, vocês estão na ponta, né? Na ponta. Um gerente de carteira sem saber o que é spread. É o lucro, é um lucro. Então, assim, é uma coisinha muito simples. É igual falar: o que é CDB mesmo? Então, são coisinhas. E com isso tudo que aconteceu, eu vejo que as oportunidades, elas estão aí. Eu falei para você, para a Ana, até a Kleber, que está aí também, né? O Credit Suisse, ele chegou aqui, vai abrir 20 agências no Mato Grosso. 20! Ele está buscando profissionais no mercado, e as pessoas que vão para entrevista, para você ter ideia, desde a vestimenta ela é analisada, pessoas que vai de camiseta, entendeu? Então, não é só o conteúdo em si, gente. Quando a gente fala da régua subindo, é no modo geral. É no modo geral. Como que eu vou para uma entrevista de camiseta e tênis? Então, mesmo que seja online, a pessoa tá ali, tá vendo, tá analisando você de ponta a ponta, o que sai da sua boca, a forma como você se veste, e quando você chega, a forma como você anda, a gíria que você fala, né? Então, assim, tem que cuidar, a gente está inserido num mercado muito, muito, muito grande, né? E com pessoas muito fortes, eu falo de pessoas fortes, pessoas que têm dinheiro. Então, quanto mais você se atentar para os mínimos detalhes, é importante. Sim, né? Sim. Exato. E que venha mais agências por aí, porque eu vou me preparar para isso. Vai. Né, Ana? Ontem eu mandei para a Ana ali um material para ela compartilhar com o time dela lá, como atender clientes de alta renda. Depois eu vou mandar mais um para ela hoje aí. Como lidar com esse público de alta renda, né? Porque assim, você tem que pensar o seguinte: quem está na cooperativa e quem está no banco. Cara, eu falo pelo lado que eu tô hoje. Os caras que atendem só assessoria, a galera se especializa nisso. A galera sabe falar muito bem. Tem os caras que são mais ou menos, mas do modo geral o pessoal sabe falar muito bem. Então, se o gerente de conta não se preparar, se a pessoa da cooperativa não se preparar, vai ser engolida. O mercado vai engolir ela. As assessorias vão engolir, as outras instituições mais premium vai engolir ela. Não tem jeito. E, cara, é isso. Vocês estão aqui, significa que vocês estão com vontade, vocês estão no caminho. Vamos fazer esse ajuste aqui, vamos dividir os blocos, assim, colocar ali no YouTube para vocês. E sinal que vocês estão no caminho, senão vocês não estariam aqui domingo de manhã estudando, friozinho desse, estariam aí de boa, né, morgando. Mas vocês estão aqui, estão no caminho. E é isso, gente. Não pode manter, não pode diminuir. Cara, reprovação faz parte, mas é aquilo que você falou. Se você se dedicou, se preparou, se você fez a sua parte, não deu, cara, consciência tranquila, consciência limpa. Agora não adianta. Se você não se preparou, chegar na hora e falar assim: me ajuda aí, não tem como. Quer falar alguma coisa, Kleber, Ana? Obrigada, Edgar. Obrigada, pessoal, pela participação. Foi muito produtiva hoje. Foi legal, gostei. Obrigada pelo material também. Vou ler agora à tarde. Boa. Já curtinho. Você vai compartilha comigo aí, hein? Vou mandar para você também. Se você achar que é de relevância para mim também, eu quero. É só você achar, senão... Vou mandar. Ele fala... O público de alta renda, gente, é um público que ele está num acesso de informação muito, muito grande. E, assim, você tem que chegar nele... Você tem que ter técnica para chegar nele. Vamos mandar para vocês também aí. Tá bom? Bom, combinado, meu amigo. E aí, gente, bom domingo a todos aí. Vocês, obrigada. Tá? Bom restinho de final de semana para vocês. Valeu. Obrigada. Bom domingo, gente. Obrigada.